Tudo bom, alunos do sexto ano? Aqui que está falando é o professor Jones Pobel para mais uma videoaula para auxiliá-los no conhecimento, para auxiliar nas atividades que todos os professores vêm desenvolvendo em sua escola, disponibilizando o material, principalmente os formulários para ser respondidos, tá bom? Hoje vamos falar um pouco de célula. A célula que está em nosso corpo. Nós não podemos esquecer que todo o nosso corpo, todo, da unha do pé, da ponta do fio de cabelo, é formado por células. Então, o corpo humano é constituído por aproximadamente 10 trilhões de células. A maioria delas são visíveis apenas no microscópio. Então, nós temos aí essa infinidade de células do nosso corpo que está constantemente reproduzindo, se dividindo, formando tecido, reconstituindo o tecido constantemente, principalmente na fase de crescimento. Então, quando você é um bebê, vira uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, é a fase onde nós desenvolvemos mais células, onde o corpo está se recuperando cada vez mais e crescendo cada vez mais e formando células. Quando chega à idade do envelhecimento, você percebe que começa a perder células. Então, o corpo começa a não ter mais o processo de reprodução de células como era no início. E aí o envelhecimento começa a se caracterizar no ser vivo, tá bom? Em todos os seres vivos envelhecem. Quem não já viu um cachorrinho que já tem uma certa idade, um gato, né? E principalmente nossos avós, bisavós, eles estão na fase onde as células não conseguem mais se reproduzir para reconstituir os tecidos, tá bom? Muitas substâncias também não são produzidas mais. Então, as funções vitais de um organismo ocorrem dentro das células do nosso corpo e tem uma função específica. Então, cada função de uma célula é específica para a parte do corpo. Célula do tecido muscular, célula da pele, célula do sistema nervoso, dos olhos. Então, as células são diferenciadas. Desses 10 trilhões de células, são basicamente todas diferentes, né? E desenvolve várias partes do nosso corpo. Como o corpo se organiza? Então, são várias células, iguais que têm a mesma função e se unem formando um tecido. Então, quando vai ser as células iguais? Tipo, o tecido da pele. São células iguais para formar o tecido da pele, desde no seu crescimento, na sua reparação, né? Já o tecido do músculo é diferente do tecido da pele. Então, as células são diferentes, tá bom? Tecidos que funcionam juntos e formando um órgão. Então, nós temos os órgãos, coração, pulmão, sistema urinário, excretor, né? São alguns órgãos do nosso corpo que possuem tecidos diferenciados, células que diferenciam para isso. Órgãos que trabalham em conjunto, formando um sistema, né? Então, tem essa junção, tipo sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor. Todos eles têm que trabalhar em conjunto. Sistema nervoso. Todos eles são compostos por células que são diferenciadas. Então, as células são componentes fundamentais de todos os organismos. Nós não podemos esquecer isso. E cada célula desenvolve uma estrutura para que o ser vivo continue se desenvolvendo. Então, não existe seres vivos sem células. Todos eles dependem das células. E as atividades do organismo também.
só funcionam devido às células, que podem trabalhar de uma forma individual e coletiva. Então, a célula é a menor unidade de um ser vivo. É ela que produz a matéria para produzir energia, transforma energia que é consumida e também acumula reserva energética no corpo. E aonde também nós temos as informações genéticas que estão lá guardadas dentro da célula. No caso de uma célula dos seres humanos, que são as células eucarióticas, existe um núcleo aonde tem o material genético. Já as células procarióticas, que são das bactérias, esse material genético não é envolvido por uma membrana, que é uma bolsa que protege, né? O material genético é espalhado dentro da célula bacteriana. Isso nós vamos ver mais para frente. E aí, uma estrutura básica que toda célula tem que ter para proteger é a membrana plasmática, tá? Essa é a primeira estrutura básica de todas as células, que permite a célula mudar formato, se defender, né? Entrada e saída de substâncias do interior para o meio da célula. Meio interno e meio externo. E aí, para a gente finalizar, esse estudo hoje é inicial sobre célula, então vamos por etapa. Então, nós temos aí a estrutura básica da célula, como eu estava falando para vocês, membrana, citoplasma e núcleo, que nós vamos se aprofundar mais para frente. E também as células são classificadas conforme eu falei, células procariontes e células eucariontes, onde uma tem núcleo e a outra, o material genético, não existe uma proteção e é disperso dentro da célula. Então, a linha de fora é a membrana plasmática, o amarelo aí dentro da célula é o citoplasma, que é o meio líquido dentro da célula. No meio, onde na célula cariota ou eucariótica possui uma membrana que dentro é o material genético, já na célula procariótica esse material está disperso. E nós vamos estudar mais para frente todas essas estruturas que também estão dentro desse meio líquido, que é o citoplasma, que são as organelas, tá bom? Então vamos ficar por aqui sobre o estudo básico da célula, que a gente consiga resolver todos os questionários dos professores, tá bom? Obrigado.